HCTR11 caindo. O que está acontecendo? Hoje eu vou falar sobre esse fundo Hectare CEFI, ou seja, um fundo de investimento imobiliário cujo código na bolsa é HCTR11. E esse vídeo ele surgiu de uma sugestão do Vinícius, que fez um comentário no outro vídeo que eu publiquei. Então, se você quer ver algum tema específico e tal, ou se você investe nesse fundo, você coloca aí invisto no HCTR11, ou então você dá uma sugestão, faz uma sugestão do próximo vídeo. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte, que esse vídeo ele não é indicação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Ele está simplesmente trazendo para você uma pesquisa que eu fiz com as informações disponíveis na internet. Então eu peguei as informações disponíveis, fiz uma pesquisa e estou trazendo aqui esse resultado para você. O primeiro ponto que você precisa saber é o seguinte: quando você adquire um determinado ativo que gera resultado para você, você precisa saber como que esse resultado é gerado. E esse fundo imobiliário especificamente, ele virou assim, era um fundo extremamente comentado, inclusive nesse momento ele está sendo bastante comentado, porque o que aconteceu foi que ele começou a dar resultados muito bons e isso atraiu muitos investidores, assim, alguns investidores experientes e muitos investidores que não conheciam em detalhes como é que ele gera esse resultado. E aí a gente vai dar uma olhada no que ele faz. Para simplificar, então, só lembrando, né, que para gerar resultado, você tem que conseguir uma fonte de renda. Então, esse fundo, o que ele faz? Ele compra dívidas. Então ele empresta dinheiro para atividades imobiliárias na maior parte do tempo. Isso é o chamado fundo imobiliário de papel, porém ele tem uma atividade também aplicando em outros fundos imobiliários. É mais ou menos 1/4 do capital desse fundo está sendo aplicado em ativos, em outros fundos imobiliários. E aí a gente precisa entender o seguinte, ora, veja, então o ganho ele funciona mais ou menos como se fosse um banco, né? Ele capta o recurso dos investidores, ele emite novas cotas, pega esse dinheiro da emissão de cotas e compra títulos de dívida. Quais são os títulos de dívida? A gente pode dar uma olhada aqui. Isso aqui é o relatório gerencial e o grande montante de títulos de dívida que ele compra são CRIs, tá? Certificados de recebíveis imobiliários. Eu vou aumentar aqui para a gente dar uma olhada. Então tá aqui, ó, uma série de certificados de recebíveis imobiliários, aqui tudinho que ele tem, ó, tem mais aqui. Tem um monte. Alguém já andou fazendo as contas que de empreendimentos individuais ele comprou 50, ele tem 51 CRIs, 51 participações de CRIs, tá? E só que dessas participações tem uma categoria que a gente vai dar uma olhada em detalhes já já. Muito bem. Então, dito isso, esse é um fundo que pega dinheiro e empresta por meio de CRIs. O que são os CRIs? Né? O CRI, por sinal, se você está começando nos investimentos, aqui na descrição desse vídeo tem um curso básico de investimentos que dá lá as ideias iniciais do que é um LCA, um LCI, como é que funciona as taxas de juros e tudo mais. E o link está aqui na descrição, ele é gratuito. Vou pegar aqui uma CRI para a gente olhar com mais detalhe. Principalmente essa daqui que está dando um pouco de problema. Mas a CRI está aqui, ó. É um empréstimo que essa empresa aqui, isso aqui é um nome, mais ou menos o nome de fantasia desse CRI, certo? Então, tem uma determinada empresa que está explorando o quê? Uma atividade de shopping center. Ela emitiu uma dívida que a gente não sabe, dá para pesquisar, mas não é o objetivo aqui. Ela emitiu uma dívida e o fundo resolveu comprar 92 milhões de reais dessa dívida, que paga
IPCA mais juros de 8%, certo? Aí você vai dizer, poxa, isso aí é como se fosse para quem conhece os títulos públicos, é como se fosse um tesouro direto, entre aspas, só que quem está devendo não é o tesouro, é uma empresa que explora a atividade de shopping centers. Tá? Então eles pegaram esse dinheiro emprestado, pagaram essa taxa. Aí você vai achar estranho aqui, por quê? Porque ele tem dois CRIs aqui, né? Ele tem um CRI SR aqui, que é chamado de sênior, esse pessoal traz de inglês, e um mezanino. É como se fosse o seguinte, você tem o sênior, é o que tem mais garantias, certo? Ele tem mais garantias. O mezanino é o intermediário e a gente vai ver que existem também aplicações em subordinado, certo? E o que é o subordinado? Aqui já é outro, ó, Brasil Parques aqui, que esses aqui são parques temáticos, tá? Então, ele fez um empréstimo para uma empresa que explora parques temáticos e esse empréstimo ele é subordinado. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem uma taxa maior, aqui veja, ele tem um pedaço sênior e um pedaço subordinado, né? E aqui está, olha, a taxa do subordinado 10,50 e a taxa do sênior 9,25. Por que isso? Porque o CRI sênior, ele é o mais garantido de todos. O mezanino está no meio e o subordinado é o mais baixo, que eles, em geral, podem chamar de primeira perda ou alguma coisa assim. Na realidade, não é primeira perda porque pode ter outras garantias. Então, o que esse fundo faz é o seguinte, ele empresta dinheiro por meio desses instrumentos, que são os CRIs, para que os empresários, os desenvolvedores, façam lá as suas atividades. E aí, esses CRIs são instrumentos que têm normalmente o fluxo de pagamentos dos negócios que eles estão fazendo. Alguns têm fluxo de pagamento, outros não têm fluxo de pagamento, são dadas outras garantias, como o terreno, como o aval dos sócios, que às vezes não adianta muita coisa, mas enfim, é uma operação de crédito, certo? É uma operação de crédito. Então, quem coloca o seu dinheiro nesse fundo, especificamente, está expondo o dinheiro a esse tipo de negócio. Porque se a operação de crédito dá errado, o fundo vai sofrer o impacto daquilo ali, certo? Então, o fundo vai sofrer o impacto daquilo ali. Olha só, ele tem um monte de coisas. Ele tem investimentos para o desenvolvimento de um shopping center. Ele emprestou dinheiro para isso. Então, ele não vai ganhar dinheiro com o shopping center aqui. Emprestou dinheiro para a construção de parques temáticos. Ele emprestou dinheiro para multipropriedades. Aí, quando você pergunta o que é multipropriedade, é aquele negócio que você vê, você está de férias lá na praia, aí aparece aquele cara e diz assim, você está aqui, não sei o que, vou levar você para conhecer, passou uma hora conversando lá para vender o tal de um pedaço, né, um tempo durante o ano para você ficar num resort XYZ, certo? Então, esses empreendimentos de multipropriedade são empreendimentos de construção de flats, essas coisas, ou resorts, e que você compra um pedaço daquilo ali, a pessoa compra um pedaço. Então ele está emprestando dinheiro para o cara desenvolver essa atividade. Então vamos voltar aqui para dar uma olhada mais. Tá lá, tem multipropriedade aqui, tem mais, Solar das Águas, multipropriedade, Gran Viver, um loteamento, cadê? Um negócio de uso misto aqui, que às vezes é shopping com loteamento, mais uma multipropriedade, tá aqui, OP Resort, mais uma multipropriedade, por aí vai, né? Eco Resort, os nomes são os mais... E aí a gente vai, loteamento, e você encontra aqui também, aqui são outros CRIs
que são feitos para empréstimos diretos para essas empresas. Muitas vezes é uma dívida emitida por essa empresa, que, na forma de debêntures, às vezes, aí eles criam uma CRI e botam a CRI para ser adquirida pelos fundos. Veja que aqui, né, você tem aqui, ó, GPK, GJP, que é uma empresa que trabalha com hotelaria também, e aqui vai. Então, isso aqui são empréstimos diretos para essas empresas e aqui são as taxas de juros. Veja que as taxas de juros, você tem lá IPCA mais 9, IPCA mais 12, porque aqui já deve ser uma subordinada, não é isso? Então, ele compra a subordinada desses caras e aqui vai mais, olha, 12 com 8,25, de cima é subordinada e por aí vai. E quanto é que ele está botando do dinheiro do fundo nisso? Então, por exemplo, essa Hope aqui, né? Essa Hope aqui, só nessas operações aqui, 10% do fundo está aqui, mais 10, 11% do fundo está aqui, certo? Nessa outra aqui você tem mais 6% do fundo, nessa aqui você tem 4%, né? Nessa daqui você tem 3% e por aí vai. Muito bem, o que mais que tem aqui? Tem os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, que são esses fundos aqui. Esse fundo imobiliário aqui, que é o que está dando um certo probleminha, né? Que é o que está dando maior discussão agora. Você tem quanto lá? Você tem 231 milhões de reais, que isso aqui dá aproximadamente 10% do fundo, ou 9,3%. Ah, Beto, mas vem cá, e quanto é que esse fundo tem de dinheiro? Segundo o site FIIS, ou seja, FIIs, né? .com.br, ele tem 2,42. Não precisava nem ter ido lá, eu poderia ter ido também nas demonstrações financeiras aqui, ou então ter visto nesse próprio documento aqui, que é o relatório gerencial. Então, muito bem, ele tem aqui essa grana aqui, que dá mais ou menos 9,3% do fundo, né? Tem uma outra empresa aqui que está com essa Serra Verde, que leva mais 7,22% do fundo e por aí vai, né? Então, se você pegar a grande discussão que está acontecendo com relação a esse fundo com base nesse empreendimento representado por esse fundo de investimentos aqui, que é aquele inicial que eu estava falando, e eu já volto para falar disso. Eu não vou falar disso agora não. Já a gente vai chegar lá. Bom, tá aqui, ó. Tô até com o relatório gerencial dele aqui para a gente dar uma olhada. O pessoal comenta que ele fez muitas captações. Observe o seguinte: o negócio desse cara, quer dizer, o negócio desse fundo, esse cara é esse fundo que eu quero dizer, o negócio desse fundo é funcionar mais ou menos como um banco. Ele capta o dinheiro aqui e empresta na outra ponta. Certo? É tanto que, se você olhar o relatório gerencial dele, ele fala que a 12ª captação de recursos que ele fez já investiu 96% e esses 96% foram integralmente utilizados para comprar CRIs, tá? Então, mais empréstimo que ele está fazendo. Fazer isso é ruim? Não é ruim, né? É o negócio dele. Certo? Então, é o negócio dele fazer essa atividade, que é o quê? Pegar dinheiro e emprestar dinheiro no ramo imobiliário. Então, obviamente, você está num fundo imobiliário, você sabe que você está correndo o risco setorial. Qual o risco setorial? Setor de imóveis. Ele diversifica? Diversifica, né? Se a gente for olhar aqui, vamos ver se ele diversifica aqui. 27,9% está alocado no segmento corporativo. Que é o quê? É um empréstimo, é uma CRI feita diretamente para a empresa, sem uma destinação específica, ou às vezes sem um recebível muito identificado. Pode ter recebíveis dando garantia? Pode. Aí tem que olhar cada um dos investimentos para ver se existe alguma garantia ali, mas em geral são títulos que estão associados à empresa, então são quase empréstimos diretos, é como se estivesse fazendo uma linha de crédito, né? 19%, 20%, né, quer dizer, 1/5 aqui da história, que é isso aqui, ó, e está em multipropriedade, tá? Multipropriedade. Que é o quê? É aquele negócio de time sharing, essa coisa de venda de espaço em resorts, né?
Então, basicamente, está aí, você tem um quinto da operação está ali, 20% do negócio. Aí você vai dizer assim, peraí, mas aí eu estou envolvido no negócio? Não, você está emprestando, quando o seu dinheiro está aqui, você está emprestando o dinheiro para que alguém explore essa atividade. E essa pessoa, em geral, pega esses recebíveis. O que é um recebível? São as parcelas que o cara tem que pagar. O cara entrou no timesharing lá, aí comprou, abre espumante, faz uma festa danada, estoura balão, e aí o cara vai lá e se compromete a pagar as parcelas lá daquele negócio, as parcelinhas, né, os boletos daquele troço lá. Às vezes bota no cartão de crédito, enfim. Isso aí é transferido, toda essa receita é transferida para o fundo. Então o fundo começa a receber essa grana aí. Muito bem. O que mais que ele tem aqui? Loteamentos. Olha, loteamento, você tem quanto? Você tem 10% do valor está em loteamentos. Aí tem aqui o uso misto, né? Enfim, aqui a gente já pegou 30 com mais 20, com mais 10, a gente já pegou 40, 30 com mais 20, 50, 60% mais ou menos está nesse negócio. E tem uma coisa aqui grande que é 24%, que é esse pedaço aqui escuro aqui, que são o quê? São fundos imobiliários, tá? Então isso aqui são fundos imobiliários, certo? Esses fundos imobiliários são aqueles que eu listei, que já a gente vai dar uma olhada em função da confusão que está dando. Vamos olhar agora o seguinte, como que é a remuneração desse troço? A remuneração desse troço está aqui, ó. 91% indexado em inflação, e aí nós temos IPCA, IGPM e INPC, sendo que 91% estão em IPCA. Aí você tem mais 4% aqui que está em IGPM, você tem mais CDI, que é um indexador meio complicado para isso aqui, mas você tem 4,7%, e esse CDI aqui está justamente nesse corporativo aqui, né? Que mais? Basicamente tá bem forte nesse corporativo, e você tem mais INPC indexando aí aproximadamente 1,3%, tá? Então o forte da brincadeira aqui é 91,4 que está em IPCA. Faz todo sentido, né? Porque os negócios imobiliários em geral e até mesmo a comparação que você faz com relação à questão de outros investimentos é muito ligado ao IPCA, tá? Muito bem. E a taxa média, tá certo? Está em inflação mais 10,4%. Com um duration. O que é o duration? É o prazo, vamos imaginar assim, que seja o prazo médio de vencimento, como se ele fosse vencer numa determinada data, de 3,51 anos. Não é um prazo super longo, é um prazo razoável, então tá ok no aspecto dessa composição. Essa composição aqui, cadê? Essa composição aqui é que pode ser questionada, e é aqui que mora, de certo modo, o perigo, porque são esses caras aqui, não é, como se diz, o papel aceita tudo, certo? Então, o papel aceita tudo, não interessa qual é o contrato que o cara vai assinar. O que interessa é se ele vai pagar ou não. Então, a característica do contrato é, se ela tem, quando eu falo se ele vai pagar ou não está limitado à vontade dele de pagar. Está limitado, aliás, está ampliado nas garantias que são colocadas no negócio. É óbvio que tem negócios que ainda que tenha garantias, essas garantias são insuficientes para o caso de você não ter uma capacidade financeira de pagar. E, além disso, você ainda tem a seguinte situação. Tudo bem, você vai receber um terreno, tá? Então o terreno vale lá 110% do valor por exemplo, alienação fiduciária do terreno. Aí hoje esse terreno vale 110%, só que aí pela alienação fiduciária você vai botar em leilão, aí vai lá, biriri, tudo bem, você recebe lá, vai botar o leilão, vendeu lá por, sei lá, 90% da dívida. Observe que você vai ter todo o prazo de leilão, todo o processo aí para que esse dinheiro volte para o fundo,
certo? E nesse processo não tem rentabilidade, porque esse dinheiro vai ficar parado, né? Então, garantia em si, ela não é realmente a melhor, ela é inevitável, quer dizer, é indispensável você ter garantia. Mas é tanto que, por exemplo, as instituições financeiras, elas não querem garantia, elas querem a possibilidade de receber o dinheiro de volta, elas querem dinheiro, elas não querem bens, né? Quando você, vou entregar meu carro, ela não quer carro, ela quer dinheiro, porque ela trabalha com dinheiro. Então, aqui é basicamente a mesma coisa, certo? Então, você, quando está num fundo desse, você está imaginando o seguinte: olha, eu estou entrando num fundo que é um banquinho, vamos dizer assim, que são basicamente todos os fundos de papel, tá? Todos os fundos de papel são assim, tudo. Todos eles são assim. Tem uns que são mais arriscados, outros que são menos arriscados. Aqui, a característica desse fundo, especificamente, é de ser mais arriscado. Ele se coloca nessa condição de tomar riscos maiores. Então, ele está pegando, por exemplo, um papel, um CRI de uma determinada empresa, ou mesmo uma debênture, né, uma debênture de 12 anos aí de uma determinada empresa de energia. Ela vai estar pagando aí na faixa de IPCA mais 5. Aqui a gente está vendo direto IPCA mais 8, IPCA mais 10, IPCA mais 16, que o jogo é pesado em termos de risco de crédito. Lógico, é para ter um ganho em relação a isso. Agora, em geral, as pessoas não enxergam esse tipo de coisa. Elas querem ter o benefício de ter um super retorno de 1,33% ao mês. O cara quer esse retorno de 1,33% ao mês, mas sem correr o risco de receber 1,33% ao mês. Vale lembrar que não é assim que a banda toca, certo? A brincadeira não é essa. Você quer isso daqui? Quero. Então você vai correr o risco. E correr o risco tem só um detalhezinho que eu quero lembrar para você. É que ele é lindo quando você fala que quer correr o risco. Mas ele é horrível quando o risco acontece. Quando não é o risco, a perda acontece. Porque o risco é você não saber para onde é que vai exatamente o resultado. Você tem mais ou menos uma dimensão. Aqui é você saber quando a perda acontece. Tá? É você enfrentar a perda. E é possível ter perda? É possível ter perda como em qualquer investimento que você fizer. É possível você ter perda. Por exemplo, quem comprou lá os imóveis que eram oferecidos para o banco, que são alugados ao Banco do Brasil, chegou a pagar R$160 na cota do fundo, que hoje está menos de 90. Tá a mesma cota do mesmo fundo, a mesma coisa, tá, não mudou nada. Aqui é uma aplicação que ele não está aqui com imóveis, ele está com dinheiro emprestado para as pessoas. Sim, outra coisa. E o detalhe é que, por exemplo, esses caras eles fizeram, eles têm uma autorização dos seus cotistas para captar até o patrimônio de 5 bilhões. Isso eles estão com 2,4, eles podem fazer novos lançamentos de cotas até 5 bilhões, ou seja, ainda podem dobrar esse negócio aqui. E aí, bom, essa história está muito bonitinha, a gente vai já ver o que aconteceu. Eu fui dar uma olhada aqui no relatório do... Aqui a gente tem que ter noção que são duas pessoas agindo. Você tem o pessoal que gere o fundo e cobra para isso uma taxa de administração uma taxa de gestão de 1%, e você tem o pessoal que faz a administração do fundo, que cuida das informações contábeis, cuida lá de acompanhar a custódia desses títulos, se está tudo ok e tudo mais, e são duas pessoas distintas, certo? Uma já é uma pessoa é uma empresa que também já cuida de vários fundos imobiliários de outros gestores e tal. E aqui a gente tem o relatório da auditoria independente. Teve um relatório, teve uma ressalvazinha, né? Que não é uma ressalvazinha, mas é uma ressalva. Ela tem a ver com os investimentos nesses fundos imobiliários aqui, tá? Vamos ver. É nesse fundo Serra Verde, no fundo RCAP, que é aquele que a gente vai falar daqui a pouquinho,
nos montantes de 155 milhões e de 231 milhões, respectivamente, os quais totalizam 386 milhões, representando 16,2% do patrimônio líquido do fundo, porque as demonstrações financeiras dessas investidas, ou seja, as demonstrações financeiras dessas empresas não estavam prontas em 31 de dezembro de 2021, tá? E aí não foi possível estimar eventuais ajustes. Então, a auditoria independente está falando isso aqui. No geral, não é uma auditoria que tenha dado muito problema. E por que eu fui mexer com a questão, fui olhar aqui a questão da auditoria? Porque existe e ela é paga pelo cotista, certo? Então, o cotista paga para ser feita uma auditoria. Então vamos dar uma olhada lá, e o que já tem aqui uma informação interessante, né? Quer dizer, que os fundos nos quais, dois fundos, né, que representam 16%, não é irrelevante, 16% do patrimônio do negócio que está que eles não têm as demonstrações. Provavelmente isso aqui é de 31 de dezembro, né? Desculpa, isso aqui é do final do ano passado, de modo que provavelmente essas informações já tenham sido entregues, só que não foram auditadas nessa auditoria aqui, né? Pode ter sido auditada posteriormente, eu não tenho essa informação. Então, onde foi que o bicho pegou mais, né? O bicho pegou mais e que deu essa confusão, e inclusive, mostrar para você aqui uma coisa, CVM e a B3 mandaram um questionamento por conta disso aqui que aconteceu. O fechamento desse, eu estou gravando isso aqui no sábado, né? E isso aqui teve um fechamento, então dia 14, que foi quinta-feira, caiu ainda mais, tá? Então esse fundo ele veio de sequências de queda, né? Então aqui, olha, do dia 6, né? Veio de uma sequência de quedas, olha aqui. Então, 6 caiu 0,27. Opa, deixa eu voltar. Vou voltar mais um aqui. 6 caiu 0,27. Dia 7 caiu aqui 0,80, 0,96, 1,02, 0,56 e 2,52 aqui no dia 13 de abril. E observe o seguinte, a quantidade de negócios que estava aí na faixa de 3 a 5 mil, ó, tinha 5, 4, 6, 3, 5, aí passa para quanto? Passa para 10 mil, 12 mil, 8.800 e aí volta para os 6. Porém, olha só os volumes. Deixa eu mostrar aqui para você os volumes. Vamos dar uma olhada aqui nos volumes, olha só. Ele negociava em média 8, 9, né? 7, e aí passou aqui 12, 13 e 17, certo? 17 milhões. Então veja, aqui a gente está vendo a taxa caindo, o valor do fundo caindo, chegou a 105 na sexta-feira com a queda de 5%, e o volume aumentando, certo? Então a quantidade, olha a quantidade de papéis aqui, olha. Estava negociando aí na faixa de 105 mil, 100, 110 mil, 120 mil, 158 mil papéis aqui. E quais são os principais pontos? Os pontos que rolaram aí, né? E eu vou entrar em dois deles, né? O primeiro dos pontos é esse aqui. São esses dois investimentos aqui. Esse daqui, XPXO, como eu já tinha falado. XPXO11, que é um fundo que você não vai encontrar listado, porque ele só tem 5 cotistas, e o outro fundo, e o outro negócio, mais assim, são esses CRIs, certo? De um negócio que é ligado a esse próprio, são esses dois CRIs aqui. Isso aqui representa mais ou menos, tá aqui, olha, vamos dar uma olhada no percentual do fundo, 3,73 com mais 0,42 dá mais ou menos 4, pouco, e o resto dá
9,3, né? O fundo tem 9,3, aquele fundo X. Vamos dar uma olhada nesse fundo aí, que ele tá aqui, cadê? Tá aqui, ó. Vou apagar isso daqui. Olha só o relatório gerencial desse fundo e vamos ver o seguinte, olha só que coisa aqui. Esse fundo ele constrói lá um shopping. O fundo é composto por 35% das cotas do FIP Talismã. Esse FIP, que é um fundo de investimento em participações, ele tem 90% desse shopping aqui, que é o Shopping Nova Feira da Madrugada, que fica no Brás, em São Paulo. Muito bem. Esse shopping, certo? É o mesmo dono. Aliás, esse CRI é feito para o mesmo shopping, tá? Então, o primeiro detalhe aqui é o seguinte, se a gente olhar, cadê aqui? Se a gente olhar o patrimônio desse fundo, tá? O patrimônio desse fundo aqui, olha, é de 294 milhões. E o fundo tem 230 milhões. O fundo tem 78% deste outro fundo aqui. São 5 cotistas. O fundo é o maior cotista disparado nesse negócio. E aí, o pessoal fez um comentário assim, mas como é que a pessoa tem o equity e tem a dívida, né? Como é que faz essas coisas? Isso eu não vejo um grande problema com relação a isso. Inclusive porque, por exemplo, você pode ser acionista do Banco do Brasil e ter um CDB no Banco do Brasil. Né? Você é acionista do banco, tem um CDB no banco. Então você está tendo dívida, o banco está devendo a você pelo CDB e você é sócio do banco. Ou seja, tem o equity, né, que o pessoal gosta de dizer. Então é uma participação acionária. Enfim, é uma participação no negócio. Isso aqui não é uma ação, mas assim, uma participação que gera um patrimônio. Né? Então você tem uma participação patrimonial no negócio. Então essa participação patrimonial se dá nesse fundo, nesse novo fundo aqui, que é esse XB, alguma coisa aqui, que é cadê? É o XBXO. Não sei se os caras quiseram fazer uma referência aqui ao Xbox aqui, mas enfim, esse é um jogo. Mas tá aqui, tem o fundo e tá aqui, botaram o nome dele de X, provavelmente é porque tem os box, né? Porque isso aqui é um shopping popular que tem 4.000 boxes e mais 1.000 lojas e tal, e estão construindo lá e deve estar está uma certa dificuldade de colocar esse troço ainda para funcionar. Tem vários comentários, porque o aluguel está caro, porque tem uma CPI e tudo mais. Então, enfim, tem alguns problemas acontecendo aqui. Agora, a parcela que está alocada aí não é uma parcela desprezível, porque você tem em dívida, você tem mais ou menos 5%, e em participação no negócio, você tem 5% do capital do fundo, né? E em participação no negócio, você tem outros quase 10%, desculpa, não são 5%, vamos ser justos aqui, tem 4%, e você tem em participação no negócio, você tem mais ou menos 9,4%, tá? 9,4%. Sendo que você virou aqui um dos grandes nesses 35%. Então, veja, é percentual sobre percentual, é 35%, tem 90%, né? De um negócio que é dono de 90%. Então, assim, não é uma participação no final muito grande do shopping, porém, desse fundo é uma participação grande. E aí, a gente pode dar uma olhada também no que aconteceu, né? Quer dizer, quando eles dão a resposta lá para a CVM, aqui no dia 7, né? No dia 7, que está aqui, ó, 7/4, sai mais uma nota de aumento de cotas. E aí o pessoal vira e fala assim, esse fundo tá fazendo ele está meio que pegando mais dinheiro para reduzir a exposição, ao contrário, quer dizer, no lugar de reduzir o investimento naquele negócio, ele aumenta o volume de recursos do fundo.
Então seria uma forma de reduzir proporcionalmente, mas não efetivamente. Numericamente os valores permaneceriam os mesmos, só que como você tem uma nova entrada de recursos, o recurso aumenta, o percentual daquilo cai com relação ao fundo. Muito bem. Isso é uma possibilidade, né? Não há muito o que comentar com relação a isso, é uma possibilidade. O que há a comentar é que foram falar de que estava queimando o fundo está queimando caixa para pagar as coisas. Bom, a princípio eu acho que isso foi um pouco forte pelo seguinte, porque quando eu fui olhar aqui a demonstração de resultados, deixa eu mostrar aqui para você. Então veja, em 31 de dezembro, deixa eu ampliar aqui, olha só. Em 31 de dezembro, existe uma reserva chamada reserva de lucros, tá? Aqui, ó, reserva de lucros. E essa reserva de lucros estava em 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. E aí, quando você vai no relatório, o que acontece? O resultado, tá? Tá aqui, ele distribui um pedaço, fica uma parte na reserva de lucro. Quando foi isso aqui? Foi em setembro, né? Setembro de 2021. Setembro, sobrou dinheiro, tal, outubro, novembro e dezembro, tá? Então, dezembro, cadê a reserva de lucros? Está aqui. Dezembro, 1 milhão e tanto de reserva, foi parar na reserva de lucros. Então, a reserva de lucros termina o ano com 17 milhões. Aí, em janeiro e fevereiro, houve uma utilização dessa reserva de lucro, certo? E isso, se a gente for observar, não é uma novidade desse fundo. Vários fundos pegam o recurso, acumulam as reservas e vão distribuindo aos poucos para poder dar uma rentabilidade meio constante. É, professor, não ficar olhando e ficar, eita, o troço fica subindo e descendo, embora isso aconteça. Quer dizer, a gente olhando aqui, eu peguei como exemplo, vou dar aqui esse fundo aqui, que é o BTLG11, que eu tinha olhado há pouco tempo, então aproveitei para comparar. Então, se você olha aqui, ó, esse exemplo aqui, veja o resultado, olha, eu fui até um pouco mais atrás, eu fui em julho, então o resultado aqui, né, de 8 milhões, aí vem um resultado aqui de 26 milhões, certo? Quando a gente vai olhar a distribuição, eu vou pegar um novo agora, pegar um mais atualizado, aí nesse aqui ele já botou a distribuição aqui embaixo, tá? Mas essa distribuição não está tão clara quanto a do outro relatório. Então observe o seguinte, olha, que ele estava pagando, olha aqui, ó, 72 centavos, 72 centavos, 72 centavos, 72 centavos. Se o número de cotas não mudou, tá? Porque é 72 centavos para cada cota. Eu tenho que pagar isso aqui vezes o número de cotas. Então vamos dar uma olhada aqui quantas cotas tinha esse fundo aqui. Ó, veja, aqui esse é o último relatório, o relatório de fevereiro. Quando a gente olha aqui a quantidade de cotas, certo? Vamos olhar aqui a quantidade de cotas. Olha só. 15.228.960. Essa aqui é a quantidade de cotas em fevereiro. Vamos olhar lá quanto era a quantidade de cotas? Então, a gente vem para cá e olha aqui, ó. Exatamente a mesma quantidade de cotas, tá? Exatamente a mesma quantidade de cotas. E se você faz a conta de multiplicar a quantidade de cotas pelo valor da distribuição de 72 centavos, isso aí dá 10 milhões de reais. Então, se você olhar aqui, né, você olha esse último relatório aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Observe, 10 milhões de reais. Aqui foi menos do que 10 milhões de reais, aqui foi menos de 10 milhões de reais, aqui foi menos de 10 milhões de reais. Só que você tinha um estoque e você está distribuindo esse estoque. Aqui foi 12, aqui já foi 9, né? Então aqui sobrou, quer dizer, faltou ainda uma bobagemzinha para completar os 10 milhões, porque 0,72 vezes 15 milhões de cotas dá 10 milhões e poucos de reais. Então, isso é uma prática aceitável, né, de você
juntar a coisa para não deixar muitos meses, né? Para não deixar muitos meses. Sim, isso aqui até, só para dizer, isso aqui é mais ou menos a história. E esse aqui é o tal do centro de compras que está nessa confusão todinha que a gente estava conversando ali. Com relação a isso, a questão das cotas, de você pagar um pouco mais no mês e pagar um pouco menos, quer dizer, e reservar dinheiro para ter uma certa estabilidade, isso pode acontecer, é possível. Tem como saber o detalhe? Aí realmente tem que ser uma análise mais detalhada, mais específica, para entrar diretamente no fundo, conversar, pedir informações adicionais, e não era o objetivo dessa nossa conversa. O objetivo dessa conversa é que, quando houve, né, que o fundo está caindo e por conta de talvez as pessoas terem começado a perceber, a verificar qual era o nível de risco que o fundo estava exposto, quais eram as concentrações. Foi feita uma live num canal da Suno recentemente, inclusive que essa matéria aqui é da Suno, porque esse fundo teve até uma situação meio que bastante, talvez incômoda lá para a Suno, né? Que ela fez lá uma Copa Suno de fundos, aí eles determinaram uns indicadores e esse fundo aí especificamente foi o campeão, né? E ganhou a Copa Suno de fundos, e aí você teve até uma divulgação ainda maior do fundo. E quando você vê esse tipo de informação, as pessoas que não conhecem direito o negócio veem uma casa de análise dizendo que o fundo tal é o campeão. Isso aí gera um movimento de quem desconhece, e assim, olha, poxa, esses caras estão dizendo que esse cara é o campeão, para mim tá bom, eu vou entrar. Embora todo mundo vá falar na hora que está dizendo, olha, perigo, isso aqui não é indicação de investimento. Para completar aqui esse vídeo de hoje, o que eu quero dizer é o seguinte: não entre em coisas que você desconhece. Pense sempre o seguinte: se alguém está lhe dando dinheiro, é por alguma razão. E quando você compra um fundo de investimento, você está recebendo dinheiro de alguém. Esse alguém é o quê? Em geral, ou são locatários de imóveis, no caso dos fundos imobiliários de tijolos, ou fundos imobiliários, basicamente fundos imobiliários de tijolos, ou fundos híbridos que tenham fundos de tijolos, ou de alguém que está tomando dinheiro emprestado de você. E aí, quando estão tomando dinheiro emprestado de você, é bom que você saiba mais ou menos qual é o nível de empréstimo, qual é o nível de risco que você está correndo. Esse fundo especificamente é um fundo que corre mais risco e, portanto, é esperado que ele dê um retorno mais alto. Porém, correr mais risco implica na possibilidade maior de perda. Então, se a possibilidade de perda aumenta, você precisa ter a consciência e precisa saber se, em ocorrendo a perda, se você vai aguentar essa perda. Então, esse é o ponto. Então, é um problema de você se conhecer e ter essa exposição. Finalmente, você pode dizer também o seguinte: ora, mas aqui eu estou colocando, eu quero correr esse risco, ótimo. Eu tenho um pedaço do meu dinheiro que eu quero correr risco, eu quero ganhar mais, mas eu sei que eu posso perder. E se eu perder, eu não vou ter problema nenhum, porque estava previsto para aquilo, estava prevista essa possibilidade. Então, aí também não tem problema nenhum. O que você não pode bom, você pode tudo, que o dinheiro é seu, mas assim, o que não faz bem para o seu dinheiro é você fazer isso sem ter o conhecimento do que está esperando você no caminho. Tá? Então, o que está esperando você no caminho? Está esperando você no caminho é esse. É um caminho florido ou é um caminho que de vez em quando pode aparecer uma cobra, um jacaré, uma coisa pelo meio? Então, você saber. O caminho da cobra e do jacaré ele pode ser mais curto, mas se você souber que ele é mais curto, porém pode aparecer uma cobra e jacaré, você vai ter que estar preparado ou preparada para se defender dessa cobra e desse jacaré. Muito bem.
Dito isso, se você tiver algum comentário dizendo se você aplica nesse fundo ou não, deixa aí nos comentários. Se ainda não fez sua inscrição no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações. Se gostou desse vídeo, curte e compartilha e a gente se encontra no próximo. Até lá!